Fala pessoal, beleza? Muito bem, hoje nossa aula será sobre clonagem de sistemas operacionais. Então hoje a gente vai aprender a fazer clone de HD, a fazer imagem de sistema operacional. Beleza? É uma ferramenta muito útil e principalmente para empresas, né? Também para se a gente quiser trocar um HD e tal. Vocês vão entender melhor lá na frente. Vamos lá, devagarinho. Bom, peguei uma explicação aí do site da Seagate, tá? Que é uma fabricante de HDs muito famosa. Vocês devem conhecer. Vamos lá. Essa operação migra e copia o conteúdo inteiro de uma unidade de disco até outra, né? Por exemplo, ao instalar uma unidade maior, para que haja duas unidades idênticas com a mesma estrutura de arquivos, a ferramenta CloneDisk, clonar unidade, copia efetivamente todo o conteúdo de uma unidade de disco rígido a outra unidade de disco rígido. Esta operação permite transferir todas as informações, inclusive o sistema operacional e os programas instalados, de uma unidade de disco a outra, sem precisar reinstalar e reconfigurar todos os seus aplicativos de software. Bom, gente, essa é uma explicação da ferramenta CloneDisk, que é uma ferramenta da Seagate, tá? Mas ela serve para todas as ferramentas e todo o uso do clone. Então, o que é o clone aí? Como na primeira imagem aí está mostrando, a gente vai copiar todas as informações que tem um HD, certo? Lembrando que o HD é aquela peça que armazena tudo que tem no nosso computador, tá, gente? É o disco rígido. Para outro HD. Ah, mas e se eu tenho um SSD? A mesma coisa, gente. Vocês podem copiar de um HD para um SSD, de um SSD para um HD, de um SSD para outro SSD, tá? É a mesma função. Independente se é um HD ou um SSD. Beleza? Então ele copia todos os dados, incluindo os programas instalados, nossos dados, incluindo o sistema operacional, ok? Tudo que tem no nosso computador ele faz essa cópia, né? Esse clone, beleza, gente? Ah, mas se eu estou transferindo de um HD de 500 GB para um HD de 1 TB, eu vou criar um HD de 1 TB? Não, vou criar um de 500 GB. Isso vai ter que ser estendido, tá? Vai ser explicado lá no vídeo, nos vídeos, tá? Que eu vou passar para vocês, mas é só para adiantar a informação, tá, gente? Aí temos algumas imagens aí de DocStation, do lado direito aí, essa preta e essa branca são duas DocStation para fazer o clone dos HDs, tá? Temos duas imagens do Norton Ghost, essa cinza e essa amarela, que seria o logo. Temos o HD clone e temos essa imagem ilustrativa aí do que o clone de HD faz, tá, gente? Bom, o que é o clone e para que serve, certo? Vamos continuar. Para que ele serve? Cópia de segurança, gente. Então, às vezes a gente precisa ter uma cópia de segurança de um HD muito valioso. Por exemplo, tá, gente? Já passou casos na minha mão assim. Eu tenho um sistema muito difícil de lidar, muito difícil de trabalhar, e se eu perder os dados desse sistema ou como ele foi instalado, eu perco tudo, eu vou precisar gastar muito dinheiro para reinstalá-lo. A gente pega um HD e cria um clone desse disco, beleza? Então a gente vai criar uma imagem de backup, um disco de backup. Se der problema no disco que a gente está utilizando, a gente consegue utilizar essa cópia de backup, tá, gente? Uma cópia de segurança, ok? Backup, cópia de segurança seria a mesma coisa, tá? Criar um disco matriz. O que acontece? Às vezes eu preciso criar um disco para poder criar futuras máquinas. Então, criei um disco matriz para um notebook que chegou aqui na empresa. Todos os notebooks que forem chegando, eu vou utilizar essa mesma matriz. O que seria essa matriz? O Windows instalado, todos os programas instalados, documentos que já tem na máquina. Eu quero que todos os notebooks que chegarem na empresa tenham essas informações. Então eu crio um disco matriz, beleza? Disco de recuperação. Então, assim como a cópia de segurança, ele trabalha mais ou menos da mesma forma. Ele é utilizado para recuperar os dados, ou os programas, os dados, o sistema operacional instalado na máquina previamente. Ok? Então a gente cria esse disco de recuperação ou restauração para poder recuperar o sistema lá na frente, se der alguma falha, algum problema, tá bom?
instalar várias máquinas em um ambiente semelhante. É bem parecido com o disco matriz, porém é uma situação real, uma situação que já existe na nossa mão. A gente tem 100 máquinas, por exemplo, num call center aí na foto, para instalar o mesmo sistema operacional, os mesmos sistemas de banco, os mesmos sistemas de call center, sistemas de, como a gente falou na aula passada, né? Editor de texto, editor de planilha, editor de imagem. Todos os computadores precisam ter os mesmos programas. Por que não utilizar um clone, né? Então a gente vai clonar todos os HDs para facilitar o trabalho. Ao invés de ter que instalar um por um todos os sistemas, um a um, certo? A gente cria um clone, beleza? Substituição de HD por outro HD ou por um SSD. Então você está lá usando seu HD lentinho e você resolve fazer um upgrade na sua máquina. Você compra um SSD. Ah, mas você vai ter que formatar o SSD e instalar tudo do zero? Não. Você pode criar um clone desse HD que você acabou de formatar e jogar todos os dados, sistema operacional, programas instalados, todos no seu SSD. Beleza? É bem mais fácil e rápido em questão de trabalho, né? Você deixa fazendo lá e não precisa se preocupar mais com isso, tá bom? Aí eu coloquei aí um cadeadinho num disco, ou seja, um disco de segurança, uma cópia de segurança, beleza? O SSD e o HD, então é uma transformação, e o símbolozinho aí da imagem de recuperação, beleza? Tá bom, mas eu falei de imagem e eu falei de disco, eu falei de clone de disco, tá, gente? Vamos aprender a diferenciar quais são as duas coisas, tá? Essa explicação estava na apostila mesmo. Imagem de disco. A criação de imagem de disco cria um arquivo compactado, porém grande. Após restaurar a imagem, o computador volta a funcionar. Clonagem de disco. Trata-se de uma cópia exata do disco e descompactada. Caso dê algum problema grave no disco rígido principal, basta substituí-lo pela unidade clonada. A clonagem de disco não é tão flexível quanto a geração de imagem de disco. Gente, em qual caso que eu devo utilizar cada um deles? Por exemplo, eu tenho meu computador, formatei meu computador, instalei todos os softwares que eu quero utilizá-lo, beleza? Utilizar nele, certo? O Office, o PDF, acesso remoto e N softwares que eu quero utilizar, até um game se eu quiser. E agora eu vou começar a utilizá-lo. Mas por que não criar uma imagem de disco? Por que imagem de disco? Bom, lá na frente eu vou querer formatá-lo de novo. E aí eu vou ter que instalar tudo de novo. Office, Adobe, PDF, editor de texto, editor de vídeo, de imagem, software de acesso remoto. Tudo que eu tinha instalado eu vou ter que reinstalar caso eu queira formatá-lo. Se eu criar uma imagem do disco, eu não preciso instalar tudo de novo. Ele já vem tudo pronto em um disco só. Beleza? Um disco, quando eu digo, gente, pode ser um CD, um DVD, um pendrive, um HD externo, beleza? É um arquivo com toda a minha imagem. Quem conhece de imagem aí, de arquivo, de programa, é aquela imagem ISO, por exemplo, tá? Existem vários tipos de imagem, mas pode ser aquela imagem ISO. E aí, o próprio sistema consegue restaurar através dessa imagem para o zero do meu sistema, ok? É só fazer um backup dos meus dados, por exemplo, e fazer essa instalação da imagem, ok? Clonagem de disco, gente, você está trabalhando com HDs, tá? Com disco rígido, com SSD. Não é uma coisa maleável, você copia de um para outro. Você não pode criar uma imagem, salvar num servidor, por exemplo, e salvar 3, 4 imagens de formatação em um HD externo, por exemplo. Não, o clone ele é único. Então, de um HD eu consigo criar outro HD. Eu não consigo criar várias cópias em um só. Eu não consigo salvar em outro lugar. Beleza? É uma cópia única. É idêntico, ok? Assim como fala aí na explicação, tá, gente? Bom, e quais são as formas de se criar um clone, tá? As principais formas, gente, eu não vou citar todas as formas que existem no mundo, porque eu também não sei. Mas as que eu conheço, as que eu costumo passar pro pessoal,
software inicializável pelo boot, certo? É um sistema que a gente instala num CD ou num pendrive e a gente consegue inicializar esse CD como se fosse um sistema operacional. A gente configura o boot lá na BIOS, certo? E sobe esse sistema para poder fazer a cópia dos arquivos, tá, gente? O mais famoso deles é o Symantec Ghost. Por que Ghost? Porque ele cria uma cópia fantasma, né, do nosso HD. Cria um clone, beleza? E o da Seagate também, que é aquele que eu mostrei lá no começo. Ele é bem conhecido e o pessoal usa bastante, né? Porque é uma ferramenta de um fabricante bem renomado, certo? Essa, gente, é a forma mais conhecida e que o pessoal mais utiliza. Porém, a tecnologia evoluiu, certo? E surgiram bases de clone, né? Eu coloquei base de clone, que é o nome que eu mesmo dei, mas o nome correto é DocStation, que é uma base que você coloca os dois HDs que você quer clonar, por exemplo, dois HDs SATA para computador, ou um HD SATA e um SSD. Você coloca na porta A ou na porta 1 o HD a ser clonado e na porta B ou porta 2 o HD que vai receber esse clone, ok? Colocou os dois, vocês vão ver no vídeo aí que o exemplo mostra um botãozinho que você aperta, ele já vai gerar o clone, aguarda um tempinho, gerou o clone e pronto, você já pode utilizar nos computadores que você quiser, tá? É uma peça que não é tão cara, faz um serviço muito mais difícil de fazer, né? Que a gente depende de um computador, ela substitui esse computador e é bem confiável também, tá? E existe uma terceira forma que já não é tão confiável quanto, porém também funciona, tá, gente? Que é um software diretamente no nosso sistema operacional. Então eu estou lá no meu Windows 10, no meu Windows 7 e rodo esse sistema que já faz a cópia, o clone, diretamente no meu sistema. Esse que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, que eu vou mandar para vocês no vídeo, ele pode ser feito enquanto a gente está utilizando. Então, eu estou utilizando meu computador aqui e eu faço um clone dele para um outro HD. Posso plugar esse HD dentro do meu computador, posso colocar uma mídia externa, beleza? O vídeo vai ilustrar muito mais fácil para vocês, mas é importante ter essa parte teórica também para vocês entenderem, tá, gente? E aí coloquei o Homem-Aranha aí com seu clone, né? Para vocês não esquecerem que a aula de hoje é sobre clone, é a palavra que vocês nunca mais vão esquecer. Na hora de criar uma cópia de segurança, uma imagem de segurança, eu estou fazendo um clone, beleza? Gente, é isso. Dúvidas, já sabem, só entrar em contato comigo. Muito obrigado e até mais.